corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Antes de mais nada, é importante nós sabermos em que contexto o Santo Padre, o Papa João Paulo II, escreveu essa carta apostólica. Carta apostólica é uma das modalidades dos documentos da Igreja. Nós sabemos que existem as cartas encíclicas, existem as cartas pastorais, existem as proclamações que são feitas após o sínodo, com uma carta pós-sinodal. E essa é uma carta apostólica, quando o Santo Padre, diante de uma necessidade da Igreja, dá aos fiéis algum ensinamento catequético sobre alguma temática. E essa carta, ela inaugurou, em específico, no ano de 2002, o ano do Santo Rosário. O Papa percebeu, por motivos que nós vamos nos aprofundar através do estudo dessa carta, que era necessário um ano dedicado ao Rosário. E ele assim o procedeu, fazendo com que essa carta apostólica fosse o marco da proclamação do ano do Santo Rosário. Então, a carta apostólica, ela já traz, na sua introdução, uma indicação muito direta da motivação de sua escrita. E o Papa chama a atenção, logo no primeiro parágrafo, para alguns elementos que são elementos chaves para a compreensão da carta como tal. Eu quero que vocês entendam, isso aqui eu vou falar por uma razão pedagógica, que aquilo que eu vou falando sobre a carta é necessariamente aquilo que eu também estou falando sobre o Santo Rosário, a partir da perspectiva de João Paulo II. Então, para evitar que eu traga várias citações daquilo que o Papa disse, pode parecer algumas vezes que eu estou falando em primeira pessoa, mas estou apenas reproduzindo o pensamento do Papa. De modo que nós não fiquemos o tempo inteiro repetindo o que são aspas, pensamento do Papa, e o que é um pensamento do Padre, porque de pensamento do Padre a gente não vai ter absolutamente nada. Somente aquilo que nos ensinou o Santo Padre nessa carta apostólica. Na introdução, como eu disse, 2 pontos fundamentais que o Papa nos indica sobre a oração do Rosário. Ela é uma oração, primeiro, profunda, e ela é uma oração simples. São 2 atributos que o Papa dá ao Santo Rosário. Ela é uma oração profunda porque ela não permanece às margens da espiritualidade cristã. Ela, ao contrário, ela é um avançar na espiritualidade cristã dentro do seu cerne, daquilo que nós possuímos de mais precioso, dos tesouros mais enriquecedores da fé da Igreja. Mas ela é uma oração simples porque é acessível a todos e é pedagogicamente formulada pela ação do Espírito Santo ao longo do milênio. No 2º milênio, o próprio Espírito de Deus, diz o Papa, vai formando esta oração dentro do contexto da simplicidade para nos levar ao cerne mais profundo do cristianismo. Por que, então, que esses 2 atributos eles são muito importantes para nós compreendermos em chave, a partir da chave de João Paulo II, por que é que o Rosário é tão precioso? Primeiro porque, no que se refere à simplicidade, nós nos sentimos todos, sem nenhuma exceção,
dignos do rosário. Dignos não no sentido de nós possuirmos algum sentido de grandeza, exatamente o inverso. Dignos no sentido de que nós fomos todos postos como que numa rampa de acessibilidade, né? É como se nós fôssemos deficientes espiritualmente, e é preciso que o Espírito, para auxiliar aqueles que possuem certa deficiência espiritual, desse-nos um acesso. Então, todos, com simplicidade, podemos avançar, apesar da profundidade dessa oração. Porque nós podemos ter a falsa impressão, quando nos referimos a uma oração que é profunda, que ela está reservada a teólogos, a padres, a freiras, a homens que foram provados do ponto de vista moral. E o terço não. O terço é uma oração do simples. O terço é uma oração do pobre. O terço é uma oração do pecador. O terço é uma oração daquele que se encontra diante de Deus como sendo o mais dependente. Mas isso não faz com que ele seja uma oração que não está dentro do campo das orações mais profundas espiritualmente. Muito pelo contrário. Um outro ponto que o Santo Padre, dentro do contexto e da linha dessa profundidade, vai insistir, é um aspecto que nós, todos, em algum momento da vida, cometemos um erro. De imaginar que o terço é uma oração mariana. E o Santo Padre, ele vai nos mostrar, e nós vamos aprofundar nos seus argumentos, que a oração do Santo Terço não é, em sua natureza, uma oração mariana. É uma oração cristocêntrica. É uma oração de natureza cristológica. Ou seja, quem está no centro da espiritualidade do Santo Rosário não é Nossa Senhora, é Nosso Senhor. Nós compreendemos, então, que a contemplação dos mistérios da vida de Cristo, elas se dão como que tendo Nossa Senhora como companheira de contemplação. Maria contempla conosco, Maria nos indica o caminho até Jesus, Maria nos vai colocando na esteira que nos conduz a Cristo. Agora são palavras minhas, embora eu tenha dito, me contradizendo que não ia ter nenhum adendo meu, eu gosto de pensar no Santo Rosário como sendo aquele fundo musical. A Ave Maria é sempre um fundo musical. Existe uma outra letra que está composta, mas há uma melodia. As Ave-Marias são as melodias, os acordes, que vão nos conduzindo a experimentar e a escutar o mais importante da música, que não é a melodia, é a sua letra. Só que uma música sem melodia não é música. A música, ela precisa de melodia e de letra. Então, eu gosto de pensar no Rosário como essa composição do Espírito Santo, onde a letra é o Cristo, mas a melodia, as Ave-Marias, são da Virgem. Ela vai nos ensinando, por meio da sua melodia, a entrar no Espírito de Cristo, por meio da contemplação. Depois, o Santo Padre, tendo feita uma breve introdução, apesar de ser uma profunda introdução, ele vai falar sobre os romanos pontífices e o rosário, justificando como essa devoção ela está enraizada no magistério da igreja. E nesse capítulo, ele é para mim um dos mais interessantes, apesar de estar logo no princípio, porque o Papa ele vai falando de coração a coração da sua experiência com o rosário. E é ali que ele diz que o rosário foi, desde a sua juventude, a oração que ele mais preferiu. É a sua oração predileta. E, inclusive, diz por 2 vezes, oração maravilhosa, exclamação. Oração maravilhosa, exclamação. E por que é que eu, pessoalmente, gostei tanto desse testemunho pessoal de São João Paulo II? Porque eu me identifiquei profundamente com esta afirmação do Santo Padre. Eu me lembro que na minha infância, na minha juventude, muitas eram as vezes em que eu não conseguia fazer outra oração que não a do rosário.
Às vezes, no seminário, eu tinha dificuldade com a liturgia das horas, embora seja, inclusive, uma obrigação canônica, e o rosário nunca me foi um peso, porque era uma oração que espiritualmente, até hoje, uma oração que me dá prazer, né? Não é uma oração que está no campo da obrigação. Então, quando eu via João Paulo II dizer isso sobre si, é como se eu me sentisse até mais confortável teologicamente, né? Ou seja, o Santo Padre também encontrou no terço, no rosário, uma grande consolação espiritual. Então, nós descobrimos como aquele homem se foi santificando, não mais a partir das nossas especulações, mas do seu testemunho pessoal. Ele relata em 2002 que o Santo Terço é a sua oração predileta, e depois nós vemos, por exemplo, na vida de João Paulo II, aqui um adendo meu a esse respeito, o Calvário que ele viveu e conseguiu experimentar como fruto da sua configuração a Nosso Senhor. Ou seja, nós vimos na carne de João Paulo II os efeitos da contemplação do rosário. Aquele homem contemplou de tal maneira, e aqui especificamente os mistérios da paixão, que ele pôde viver na própria carne, de um modo intenso, de um modo total, de um modo entregue à paixão de nosso Senhor. Não é, portanto, fruto do acaso aquilo que nós víamos no Domingo de Ramos de 2005, que o Papa tentava falar e não conseguia, que tentava dar aos fiéis uma palavra e se sentia abatido porque não conseguia se dirigir a eles. O Papa vivia aquele seu Calvário preparado pelo Santo Rosário durante a contemplação que fez durante toda a vida. Nós encontramos, então, na vida do Santo Padre, não somente as palavras sobre o Santo Rosário, mas nós encontramos na sua carne os resultados da vida de alguém que soube contemplar os mistérios da paixão de Nosso Senhor e configurar-se a ele. Então, nós descobrimos e acabamos hoje lendo essa encíclica com um olhar, essa encíclica não, perdão, essa carta apostólica, com um olhar muito mais profundo, porque nós temos agora não somente a receita, nós temos na vida de quem escreveu a receita e o resultado. Nós já conhecemos o resultado final através da vida de João Paulo II, e tanto que conseguiu ser canonizado. É claro que aqui nós poderíamos dizer, mas padre, houve um número grande de outros santos que também se santificaram pelo Santo Rosário. Mas a importância de São João Paulo II, ela se dá de modo muito relevante porque é um santo contemporâneo. Nós estamos falando de um santo que nós vimos. Eu me lembro, por exemplo, ao falar sobre essa cena para vocês, que eu assisti tudo isso ao vivo pela televisão, pela TV Canção Nova. Então, não estou mais falando de São Luís Maria Grignon de Montfort, sobre o qual nós temos muitos escritos. Eu não estou falando sobre o Padre Pio, em cuja vida nós encontramos essa devoção à Nossa Senhora posta em biografias. Não, nós vimos. Nós podemos ver os resultados da experiência de quem rezou o texto diariamente, no caso do Santo Padre, o Santo Rosário, na vida, na prática, inclusive no YouTube. Ou seja, nós não estamos mais no campo das teorias. Nós estamos no campo da contemplação dos mistérios de Cristo na carne, de quem rezou o Sacratíssimo Rosário. Então, isso é muito forte, e essa encíclica, essa carta apostólica, ela vai ganhando uma vibração de atualidade. Ela não se torna mais um documento da igreja que está posto nas estantes entre os demais. Ela vai se tornando a carta de alguém que viveu, que experimentou e que testemunhou com a sua vida os efeitos da simplicidade e da profundidade dessa oração. Tendo, pois, dito isso sobre os romanos pontífices e o rosário, que o Papa fez questão de justificar o elemento magisterial dessa oração, ele vai falando sobre o aspecto da contemplação. Gente, essa é a palavra que vai aparecendo durante toda a carta. Contemplação, contemplação, contemplação. E eu queria me ater aqui de um modo mais
profundo e mais prolongado nesta palavra contemplação, porque essa é, em toda a teologia mística e cristã, a via mais eficaz para a santificação. Se nós pegarmos, por exemplo, os elementos que a igreja põe para nós fazermos uma boa lexio divina, depois de ler, depois de meditar, o último ponto é a contemplação. E a contemplação, atenção, ela não nasce como fruto de um esforço. Ela nasce como um dom da graça. Ou seja, a nós cabe recitar o Santo Rosário. A nós cabe colocar o rosário nas mãos, debulhá-lo, a partir daquilo que nós aprendemos, irmos ao encontro de nosso Senhor, tendo a Virgem Maria como esta companheira que reza conosco, mas a contemplação propriamente dita com os seus efeitos cabe ao Espírito Santo. Então, quando nós dizemos que naquele mistério nós estamos contemplando determinado fato da vida de Cristo, nós estamos pressupondo, a partir da fé, que o Espírito nos está oferecendo a contemplação como dom. Então, veja que essa oração ela vai se tornando não somente uma oração cristológica, ou seja, que tem Cristo em sua natureza como centro, mas também pneumatológica, ou seja, é o Espírito Santo quem a conduz. É o Espírito Santo que nos vai colocando verdadeiramente no espírito e na natureza que é própria desta oração. Isso pressupõe dizer também, evidentemente, que a oração do Santo Terço, ela não pode ser jamais relegada como uma realidade secundária, como uma realidade sem nenhum tipo de exigência. Por quê? O Santo Padre ele vai falar sobre algumas objeções que são feitas ao Sacratíssimo Rosário. E aqui eu vou me adiantar para falar sobre isso. E uma das objeções seria a de que, diz ele, alguns poderiam pensar. O Sacratíssimo Rosário, ele esvaziaria o sentimento que a igreja possui de que a liturgia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Por que eu quis adiantar esse ponto? Porque, às vezes, nós temos uma preocupação muito grande de pensar como se encontra o meu coração para eu me dirigir ao culto litúrgico. Então, por exemplo, é óbvio que se eu estou em pecado mortal, eu não vou comungar. É óbvio que se eu cometi um pecado de natureza muito grave, talvez nem seja mortal, mas de natureza muito grave, eu participe do ato penitencial da Santa Missa com um espírito profundamente contrito para tentar receber de Deus o perdão, de modo que eu possa ser conduzido ao banquete da Eucaristia. Mas é interessante que nós, embora tenhamos este zelo, que é legítimo e necessário dentro do campo da liturgia, não nos preocupamos que essas mesmas realidades, elas atrapalhem os frutos das outras modalidades de oração. Eu não estou com isso dizendo que alguém que está em estado de pecado mortal não deva rezar o texto. Pelo amor de Deus, não é isso que o padre disse. Eu estou dizendo que aquilo que o Espírito Santo, que é quem nos conduz à contemplação dos mistérios da vida de Cristo, colocando-nos no centro da vida cristã, o Espírito Santo só pode realizar esta obra em quem recita o Santo Rosário, se houver pureza de coração e retidão de intenção. Então, também o Rosário vai produzir os seus efeitos maiores na medida da minha santificação. Então, assim como nós temos, embora eu esteja dizendo em primeira pessoa, nós temos um zelo legítimo para a nossa participação na liturgia, nos sacramentos e na vida da igreja como um todo, nós precisamos ter o mesmo zelo nas outras modalidades devocionais
E também é evidente no Santo Rosário, não porque nós estejamos sendo proibidos de rezá-lo em estado de pecado mortal ou em estado de pecado grave, mas porque o Espírito Santo não poderá produzir em nós os mesmos efeitos da contemplação de que se nós estivéssemos com o coração puro e sacramentalmente perdoado. Ou seja, nós descobrimos então que o Santo Rosário, e João Paulo II usou essa expressão, ele se constitui como parte de um itinerário para a nossa santificação. E nesse itinerário, nós não temos, por assim dizer, que assumir determinadas exceções. Né? Ou seja, estar em estado de graça é um benefício para a minha alma em todos os campos. É aqui que o Santo Rosário ele vai servir, inclusive, para a purificação da nossa consciência, que ele vai servir para a retidão da nossa conduta, que ele vai servir para despertar o nosso coração a necessidade de nós nos colocarmos na presença de Deus, como nos diz o salmista, com um coração puro, reto, limpo e santo. Então, o Papa vai apontar, num segundo momento, que a sua insistência para essa oração é exatamente porque nós estamos vivendo uma crise na vida de oração. Agora, gente, eu fiquei reparando o seguinte: se João Paulo II foi capaz de constatar que nós estávamos vivendo uma crise de oração em 2002, imaginemos o que ele não diria sobre a crise que nós estamos vivendo em 2020. Parece que nós tendemos a piorar ainda mais essa situação e essa crise, que ele chamou crise de oração, e eu quero até chamar de crise de espiritualidade. Porque ele vai dizendo, na sua carta, a partir das constatações que faz, que nós vivemos uma crise na vida de oração, porque temos algumas tendências históricas e teológicas que nos colocam numa condição de buscarmos a Deus a partir de nós mesmos. Então ele vai falando, por exemplo, e aqui com muita liberdade eu posso assumir esse discurso de João Paulo II, porque sou padre, sobre o ego dos teólogos, que muitas vezes apresentam dificuldades com o Santo Rosário, exatamente por causa do caráter da simplicidade desta oração. É como se o fato de ser uma oração simples, de ser uma oração aparentemente repetitiva, não estivesse mais correspondendo às necessidades do nosso tempo. Quantas vezes nós já não escutamos que a mensagem do Evangelho ela precisa ser atualizada? Quantos não disseram, e talvez, graças a Deus, vocês escutaram pouco, que a oração do Santo Terço é uma oração medieval e ultrapassada. E vão assim desconstruindo entre os fiéis a necessidade da oração do Santo Terço. Então, o chamado do Santo Padre é primeiro ad intra, usando um termo em latim, ou seja, é para chamar a atenção dos nossos, de padres, de bispos, de pastores, de teólogos, de gente que está desconsiderando o Santo Rosário como sendo uma modalidade de oração ultrapassada. O Papa diz não. Nós precisamos exatamente trazer o Rosário para o centro da vida cristã como sendo um auxílio para esta crise espiritual. Não buscar outras respostas à destra, ou seja, fora. Buscar essa resposta a partir da tradição milenar da Igreja, especificamente com o Santo Rosário. Então, o Papa, voltemos, compreendeu o texto como sendo uma oração profunda, simples, contemplativa, cristocêntrica, pneumatológica e um auxílio para a crise teológica da Igreja. Nós podemos até imaginar que não existe nenhuma relação com os elementos teológicos e com o Santo Rosário. Para o Papa existe uma relação direta. Depois,
ele vai aprofundando nesse sentido do caminho da contemplação. E quem estiver anotando, eu queria que você anotasse esse termo, porque eu achei fantástico. O Papa chamou o caminho de contemplação que nós trilhamos com o Santo Rosário ele chamou de arte da oração. E por que é que me chamou a atenção o fato de o Papa dizer que o Santo Rosário, no seu caminho de contemplação, faz parte desta arte da oração? Porque, para nós estabelecermos, a partir de conceitos, o que significa alguém ser artista, nós estamos pressupondo que aquela pessoa possui um talento. E o talento, ele tem duas maneiras de ser vivido e fomentado. O talento é recebido como dom, mas o talento ele precisa ser refinado. Ou seja, Deus nos dá a oração como dom, mas nos dá a possibilidade de nós, a partir dos nossos esforços pessoais, irmos nos refinando. Eu fui numa certa feita, quando morava em São Paulo, na exposição de um artista sacro, que eu nem gosto muito, portanto não vou citar o nome para não dar ibope. Mas havia uma diferença enorme entre as obras que esse artista fez no princípio da sua vida e as obras que ele fez naquele então, que devia ser ali 2013, 2014. Aquela arte ela foi sendo refinada através da prática. Ou seja, nós não precisamos desanimar. Talvez a oração do terço do Santo Rosário, na minha vida hoje, ela seja feita de um modo ainda meio que grosseiro. Eu rezo o Santo Rosário da melhor maneira que eu posso, mas ainda a melhor maneira que eu posso é muito grosseira. Não tem problema. O Santo Padre nos explicou que nós somos artistas da oração. Ou seja, Deus já nos ofereceu o dom de rezarmos. Agora cabe a nós irmos pela prática refinando a nossa capacidade de rezar. Então nós que hoje rezamos o Santo Rosário de modo grosseiro, poderemos, na medida em que abraçamos o talento e a arte da oração, refinando esta oração, de modo que lá na frente ela resplandeça em nós de um modo muito mais belo. Então eu penso que este aspecto de chamar o Santo Rosário dentro do capítulo do caminho da contemplação como uma arte da oração foi de um acerto tremendo da parte do Santo Padre. E depois ele se referiu, ainda nesse capítulo, depois de falar sobre a arte da oração, chamou de autêntica escola de oração, confirmando essa primeira imagem que eu trouxe. Ou seja, na escola nós aprendemos sempre alguma novidade, mesmo que nós estejamos estudando há muito tempo uma mesma matéria, né? Está aqui, por exemplo, a doutora Thais. Perdão, meu telefone tocou. Está aqui a doutora Thais, por exemplo, que é cardiologista, né? Travou, não foi? A ligação para o padre deve ter desligado a chamada dele. Aí. É um nome muito forte. Só foi falar a doutora Thais, travou tudo. Ei, danado. Ei, bispa, viu? Eita, amor danado, esse violento, Resposta, que não viu. Os pacientes olham para ela, ganham 10 anos de vida mesmo. Só de olhar, ganha 10 anos de vida. Meu Deus! Não precisa olhar. Chega lá, ô, doutora, ganhei 10 anos de vida. Eu digo, ô, danado. Imagina quantos anos eu vou morrer. Com quantos anos eu vou morrer? Eu toda hora, hein? Oh, beleza. Essa corujice não vale não, viu? Você é suspeito.
Ele vai Talvez as entrar velhinhas de... saiam de lá, eita, meu touro, ganhei 10 anos de vida. Eu digo, oh, meu Deus do céu. Isso Coisa que é boa. amor. Era que o pai de volta daqui a pouco. Parabéns, esse padre, viu? Ave Maria. Ave Maria, maravilhoso, viu? Bem, Uma viu? Uma bênção, explicação bem profunda que ele uma faz, muito bênção boa. mesmo. Muito bem detalhado. Vocês estão me ouvindo? Estamos agora. Tem alguém insistentemente me ligando aqui. Muito bem. Então, concluímos esse ponto da escola de oração e compreendendo a oração e a contemplação como a arte da oração. Depois, um elemento... Tá cortando sua cabeça, padre. Organiza aí. Aí, tá ótimo. Para que tu quer ver minha cabeça, mulher? Tá melhor? Está. Melhorou. Tá bom agora, tá bom. Ok. Perdão. Depois o Papa dá ao Santo Rosário um atributo como sendo ele uma oração pela família e pela paz. E aqui eu faço uma mesma leitura que o Santo Padre identificou já naquele tempo como uma crise muito grande que existia dentro do contexto da família, né? Aqui eu quero atualizar de um modo muito, muito direto essa intuição que o Santo Padre teve já em 2002. Em 2002, nós tínhamos um mundo bem diferente do que nós temos em 2020. Apesar de nós estarmos ainda numa mesma era, de sermos contemporâneos, as evoluções, eu não sei se nem poderíamos chamar de evoluções, ou as diferenças... Deixa eu ajeitar aqui, que realmente minha cabeça está cortada. As diferenças que nós temos de mentalidade são muitíssimo fortes. Naquela época, o Santo Padre não teve que enfrentar, no seu pontificado, crises fortes, por exemplo, como a que enfrentamos com a ideologia de gênero. O Santo Padre não teve que enfrentar, dentro do seu pontificado, com a intensidade com que nós estamos enfrentando no nosso tempo, a discussão, por exemplo, do conceito de família. E já naquela época, apesar de não enfrentar de modo direto esses aspectos ideológicos, o Santo Padre percebia que havia uma crise na família. E já nos apontava que o Santo Rosário era um remédio para essa crise. Ou seja, se nós não recorrermos à Virgem Maria e ao Santo Rosário para conseguirmos conter essas distorções ideológicas que estão sendo feitas pela nossa geração, as nossas famílias serão destruídas. E o ponto mais importante, meus irmãos, é o de nós entendermos que nós não conseguiremos vencer essa situação a partir dos discursos. Nós temos a falsa ilusão de que o que vai vencer é quem vai vencer é quem tiver o discurso mais forte. E não é. Porque a guerra que se trava sobre a família, e o Papa foi capaz de identificar isso no ponto 6, não é uma batalha meramente intelectual. Não é uma batalha cultural. É, sobretudo, uma batalha espiritual. Aqui eu não quero, com o meu discurso, parecer um padre medieval ou um padre que atribui ao demônio todas as coisas, mas nós precisamos compreender que estamos dentro de uma grande batalha espiritual, frontal com o inimigo, e que as nossas famílias, elas são o campo de batalha. Aqui eu vou usar palavras minhas para perguntar a cada um daqueles que estão nessa sala. Nós temos, neste campo
Travou de novo. Será que estão ligando de novo, padre? Parece que teve algum problema com a internet dele agora. Parece que sim. Thaís, pior Quando que não é só voltou. o padre, não é só o padre Luan que quando cai, não cai, algumas pessoas também. O meu também, o notebook cai, o celular fica. Deve ser alguma loucura da chuva. Quando chove, piora bastante a internet, né? Olha, boa noite. Oi, Merinha, meu amor. Em Juazeiro, Thaís, faltou foi energia agora. A chuva aqui é Foi cada mesmo? trovão que já faz medo. Vixe, Maria. Ô, meu bem, se cuide, viu? Oi, menina, tem um em Bonfim e outro em Juazeiro, Já né? viu? Estão Pois separados. então, Se fazer cuide uma mesmo. sopinha. Diga aí, Ué. Hoje fazer teve uma muito trovão aqui em sopinha para Bonfim ficar também, bem viu? Hoje de manhã tranquilo. muito trovão aqui, sem chuva, só trovão, viu? É. Aqui em Irecê tá uma chuvinha assim constante desde cedo, desde as 5 horas da tarde. Tá um clima muito bom. Pelo menos refresca, não é? Com certeza, tá um calor insuportável. Calor tá terrível. O padre deve estar tentando entrar. Vocês ficou com fone. Sem fone não escuta, não. Vamos rezar, gente? Vamos. Alguém Vamos. puxou a oração aí, eu gostei da ideia. Ave Maria, cheia de graça, Cheia de o Senhor é graça, o Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós entre entre as mulheres. bendito é o Bendito é o fruto Bendito do vosso do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora agora e na e hora na da hora da nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as Bendita sois mulheres. vós entre as mulheres, Bendito é o bendito é o fruto do fruto vosso do ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e agora na e na hora de hora nossa da nossa morte. morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é o Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres, mulheres, bendito é o bendito é o fruto do fruto vosso do vosso ventre. ventre, Jesus. Santa Ave Maria, Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na hora da na hora da nossa nossa morte. morte. Amém. Voltou. Voltou. A gente foi falar do cão, aí ele não deixa a Já gente em paz. vi, eu também, eu pensei nisso, eu não quis dizer não, para não Mas dar é isso ibope, mesmo. mas Muito bem. Mas é mesmo, Então eu foi pela Bíblia. falava, e eu vou falar de novo, sobre o enfrentamento da família como um campo de batalha em que existe uma guerra de Deus com o demônio, né? E o Papa era capaz de identificar isso. Inclusive, eu quero a esse respeito ler de um modo muito explícito aquilo que ele disse. Análoga urgência, porque ele estava falando da paz, de empenho e de oração, surge uma realidade crítica à nossa época, a da família, célula da sociedade, cada vez mais ameaçada por forças desagregadoras a nível ideológico e prático, que fazem temer pelo futuro desta instituição fundamental e imprescindível e, consequentemente, pela sorte da sociedade inteira. Então,
Nesse capítulo, o Papa faz um diagnóstico da situação que nós estamos vivendo. Ou seja, todos esses levantamentos que são feitos sobre o aspecto da família, a partir do seu conceito e daquilo que ela significa, você já deve ter ouvido uma discussão, o que significa família, o que é uma família, e começam a tentar definir outros fundamentos para a família. O Papa faz esse diagnóstico, diz que esse é um problema ideológico, político e prático. Ele faz uma constatação social a esse respeito. E aí, no capítulo posterior, ou melhor, no parágrafo posterior, ele diz que uma ajuda eficaz para conter os efeitos devastantes desta crise é o Santo Rosário. O que me chama a atenção é que o Papa identificou que existe uma militância antifamília, mas ele não pediu que os cristãos se levantassem para fazer uma antimilitância, uma contra-militância. Ele não se ocupou, em primeiro lugar, de pedir que os cristãos se formassem intelectualmente para um combate ideológico com essas forças. E aí nós nos perguntamos, por quê? O Santo Padre poderia ter feito aqui o pedido de que, neste ano de 2002, nós nos robustecêssemos intelectualmente para enfrentarmos essas pessoas e fazermos uma contra-militância a partir dos princípios e dos valores cristãos. Porque, para desconstruir esse discurso, nós precisaríamos ter um discurso mais forte. Para destruir ideologicamente aqueles que estão fazendo militância, nós precisaríamos de uma força contra-argumentativa que fosse capaz de destruir a força daqueles que se opunham à família. Mas o Papa não fez isso. O Papa identificou um problema ideológico, político e social e pediu reza. Ou seja, o Papa leva o rosário muito a sério, tendo identificado um problema gravíssimo na célula da mãe da sociedade, tendo identificado que isso poderia gerar para o mundo inteiro crises sociais devastadoras, usando inclusive esses termos, o Papa apresenta como um remédio para esta realidade o rosário rezado nas famílias. Gente, e por que é tão importante nós levarmos a sério este pedido do Papa? Porque se nós, que somos, por assim dizer, filhos de Nossa Senhora, estamos próximos da igreja, recebemos formação, somos capazes de escutar esse tipo de chamamento, não formos aqueles que colocam o rosário no centro das nossas famílias, quem o colocará? E fazer essa pergunta não é apenas retórico da minha parte. É uma pergunta muito séria no seguinte sentido. O Papa está dizendo que nós temos no rosário, rezado em família, a possibilidade de vencer essa situação que vive a família, eu ia dizer brasileira, mas no mundo inteiro. Ou seja, não rezar é nós nos colocarmos fadados à derrota. E às vezes eu sinto, me perdoe pela clareza, que nós, os católicos, não estamos levando isso tão a sério. Então, despertemos-nos para este chamamento do Papa. Aqui, portanto, na medida da nossa oportunidade, porque eu sei que existem famílias de costumes diferentes, não dispensemos o rosário em família por um terço rezado individualmente. O Papa pede que o terço seja rezado, sobretudo em família. É óbvio, padre, o meu marido não quer, os meus filhos não querem saber da igreja. Eu vou fazer o quê? Vai rezar o terço individualmente, não vai deixar de rezar por causa disso. Mas na medida em que nós tivermos ocasião de rezar em família, nós devemos fazê-lo. Esse é um pedido do Santo Padre. Depois de ter justificado esse elemento do rosário como sendo uma arma muito eficaz contra as investidas de Satanás contra a família, o Papa vai falando sobre as testemunhas de quem nos precedeu. E aqui é lindo demais,
porque ele cita os santos que se foram santificando através da oração do rosário. Ou seja, o rosário, no fundo, ele é uma fábrica de grandes santos. E o Papa vai citando alguns deles, dos mais conhecidos. Nós já citamos o Padre Pio de Pietrelcina, que foi, aliás, canonizado por São João Paulo II. Fala de São Luís Grion Maria de Montfort, cita outros na lista, mas o mais belo, ele não imaginava, certamente, que ele estaria posteriormente nessa lista dos santos marianos, que foram santificados pelo Santo Rosário, né? Então, nós encontramos o Papa felicitando e venerando os santos que foram se santificando através da contemplação do Santo Rosário, sem saber que, posteriormente, esse caminho seria fecundo em sua vida e que nós poderíamos contemplá-lo. Por incrível que pareça, a encíclica começa agora. Nós, depois dessa longa introdução, chegaríamos ao capítulo 1, onde o Papa vai falar sobre a necessidade de nós contemplarmos Cristo com Maria. É evidente que eu não vou conseguir passar por tudo, mas eu vou tratar ainda, porque disse que era de alguns elementos dos mais importantes, sobre um aspecto que o Papa traz sobre Maria como sendo um modelo de mulher contemplativa. Ou seja, por que é tão importante nós assumirmos a Virgem Maria não somente como um modelo, mas como aquela que contempla conosco? Porque Maria, ela soube viver todos os elementos que são próprios da contemplação. Eu dizia para vocês que na teologia mística, a contemplação, ela é um dos mais elevados pontos de quem vive uma profunda vida de intimidade com Deus. E Maria, ela é, evidentemente, o maior modelo daquela que soube contemplar. Por quê? A contemplação, ela se realiza de diversos modos. E nós não imaginemos que contemplar, apesar da palavra às vezes nos sugerir mecanicamente isso, signifique ficarmos olhando para um mesmo ponto. Não. O Papa chama a atenção a esse respeito. A contemplação para o Papa e a contemplação que é própria do Santo Rosário, ela é dinâmica. E aí ele vai trazendo alguns exemplos dessa dinamicidade que é própria de quem contempla na vida de Maria. Por exemplo, um elemento que ele trouxe. A contemplação de Maria não era estagnada, era tão dinâmica que Maria foi capaz de, contemplando a Cristo, fazer-lhe perguntas. Ela perguntou, por exemplo, naquele episódio de Lucas, no capítulo 2, quando o menino Jesus se perde: Filho, por que fizeste isso conosco? Ou seja, dentro da dinâmica da contemplação, cabem perguntas a Deus. Dentro da dinâmica da contemplação, cabe, não no espírito questionador, mas no espírito contemplativo, perguntar a Nosso Senhor: Mestre, o que queres de mim com esse sofrimento? Jesus, naquela situação, fez José e Maria sofrerem a dor da perda. Eu imagino que José e Maria tenham se sentido ali, inclusive, irresponsáveis, porque perderam um menino de 12 anos. E não se furtaram, por causa da intimidade e da dinâmica própria de quem sabe contemplar, em perguntar a Cristo: por que fizestes assim conosco? E Cristo respondeu: eu tenho que cuidar das coisas do meu Pai. Ou seja, se nós soubermos humildemente, contemplativamente, na dinâmica que é própria da oração do Santo Rosário, fazer perguntas a Cristo, ele nos obterá respostas. Então, o Rosário é para quem quer fazer perguntas a Deus. Outra dinâmica da contemplação que se deu dentro das Sagradas Escrituras foi a capacidade de Maria em perscrutar os sentimentos de Cristo. E ele traz, por exemplo, a situação das bodas de Caná, em João, no capítulo 2. Maria foi capaz de perceber os sentimentos e as decisões de Cristo. Reparemos, por exemplo, que naquela passagem, naquela ocasião, Maria se dirigiu a Jesus para interceder pelo casal e disse-lhe: filho, eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: mulher,
Nós não temos nada com isso. Maria não estendeu a conversa. Ela voltou-se aos serventes e disse: faça o que ele disser. Porque os seus olhos estavam tão fixos nos sentimentos de Cristo que ela sabia, apesar de ter dito que não tinha chegado a hora, ele faria o milagre. Porque Maria estava fixada em Jesus, e o Papa usa inclusive esse termo, que claro, no português de Portugal é mais comum e é um pouco mais puro, mas ele usa esse termo. Maria adivinhava as decisões de Cristo. Né? Eu gosto mais, para o nosso português, de dizer que Maria era sensível, ela prescrutava as decisões de Cristo, né? Porque estava com os olhos fixos no Senhor. Depois, Maria, ela não somente vivia essas situações de um modo único, como um fato irrepetível. Ela era capaz de remeditar. Essa palavra remeditar foi o que trouxe, mas Maria, ela era capaz de viver de novo aqueles mesmos acontecimentos. Quando ela diz, por exemplo, ou melhor, quando o evangelista diz em Lucas, no capítulo 2, no versículo 19, que Maria meditava todas essas coisas no seu coração. Ou seja, Maria vivia esses episódios com Nosso Senhor, mas ela ia ruminá-los. Ela ia vivê-los de novo. E essa é uma dinâmica da contemplação. Fazer com que os fatos, eles não se tornem encerrados para sempre na história, mas se tornem vibrantes de atualidade. Meus irmãos, e nesse sentido, o rosário como oração contemplativa, o Papa nos adverte no seguinte sentido: se nós tivermos pressa na oração do rosário, e ele diz com esses termos, o rosário precisa ser rezado num ritmo tranquilo, nós vamos torná-lo um corpo sem alma. Palavras do Papa. Se o rosário não for rezado num ritmo tranquilo, ele se torna um corpo sem alma. E aqui nós precisamos compreender o que é um corpo sem alma. A palavra alma, ela vem do latim, que é anima. Ou seja, um corpo com alma é um corpo animado, é um corpo que possui alma. Ao passo em que um corpo sem alma é um corpo desanimado. Eis porque, às vezes, nós achamos e nos referimos ao rosário como sendo uma oração desanimada. Onde está o problema diagnóstico? No ritmo. Nós estamos desanimados na oração do rosário porque nós perdemos o ritmo. Porque o nosso ritmo é apressado. Porque o nosso ritmo não é o ritmo que compõe a dinâmica própria da contemplação, que é uma dinâmica tranquila. Apesar de dinâmica, tranquila. E o Papa nos adverte de modo prático a esse respeito. Depois, ele fala sobre um outro elemento que é próprio da meditação, que é o de recordar, remeditar, fazer memória. E usa para isso um termo bíblico em grego, que é o termo zakar. Por que eu trouxe esse termo zakar, grego, para nós refletirmos como ponto central dessa exposição? Não é para me aparecer, porque eu não conheço quase que nada de grego. Mas é pelo seguinte: existem algumas palavras em português que elas não abrangem os significados profundos do grego. E a palavra zakar, que o Papa se utiliza para fazer memória, que é o que nós devemos fazer no Santo Terço, ela tem uma abrangência de significado a partir dos seguintes termos. Assim como na liturgia da igreja, fazer memória dentro do contexto da vida espiritual não significa mera recordação. Vou trazer um exemplo. No primeiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de Jesus. No terceiro mistério, né? No terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. A nossa primeira tendência é achar que nós estamos aqui fazendo memória no sentido de recordar um acontecimento. Mecânica. Jesus um dia nasceu em Belém,
com Maria, imaginamos o presépio, os animaizinhos, São José e etc. E achamos que aquela contemplação, ela significa criar na nossa mente algumas imagens daquilo que foi o acontecimento. Não é assim que se contempla. Não é. Porque fazer, vou usar o termo grego, fazer zakar, fazer memória, significa nós tornarmos aquele fato vibrante de atualidade. Ou seja, eu estou em Belém. Eu estou dentro da força do Espírito, na gruta onde nasceu Jesus. Eu não estou me recordando. Jesus está nascendo. E, meus irmãos, não se trata aqui de um mecanismo psicológico, não. Jesus está nascendo. Porque a oração, ela tem a capacidade de, na potência do Espírito e não pelo nosso próprio esforço humano, nos elevar à condição espiritual. Ou seja, aquele fato, ele vai se tornando atual, não pela força da minha memória, porque aqui seria budismo. Nós estaríamos usando das nossas próprias forças para atrair a divindade. Não. A divindade, o Espírito, nos conduz à manjedoura e nos apresenta Cristo menino. Na contemplação, Cristo é para nós menino. Nesse exemplo que eu dei do terceiro mistério. Reparemos que Jesus, ele se utiliza tanto dessas pedagogias espirituais que ele aparece para Santa Teresinha como menino, como criança. Santo Antônio segura o menino Jesus nos braços. E nós poderíamos nos perguntar por quê? Porque dentro do contexto da vida espiritual, os acontecimentos são vibrantes de atualidade graças à nossa capacidade de fazer zakar, de fazer memória. Então eu prefiro dizer fazer zakar para que você entenda que fazer memória não significa mera recordação, mas tornar na força do Espírito um acontecimento vibrante de atualidade. Quem opera isso em nós é Deus. Ou seja, nós precisamos, dentro da nossa celebração, né, da oração do Santo Rosário, permitir que o Espírito realize isso em nós. Eu prometo que não vamos prolongar muito, mas tem uns elementos muito importantes que eu quis trazer aqui, que o Papa diz também, logo após essa reflexão sobre o zakar, que a contemplação do Santo Rosário, ela faz parte do nosso caminho de assimilação progressiva a Jesus. Pode parecer um monte de termos difíceis, mas eu vou repetir para ficar fácil. Assimilação progressiva a Jesus. Em outras palavras, nós já vimos que fazer memória, ou seja, fazer zakar, traz aquele momento à tona como uma realidade dentro do contexto da nossa vida espiritual. É um fato que não se repete, mas que se presentifica. E através da sucessiva presentificação dos fatos, nós também nos vamos cristificando. Ou seja, eu vou de tal maneira rezando, contemplando, imitando a Jesus, nosso Senhor, adquirindo os mesmos hábitos de Cristo, adquirindo os mesmos sentimentos de Cristo, adquirindo o mesmo modo de operar de Cristo, que eu vou me configurando a Ele, me assimilando a nosso Senhor. Ou seja, aqui nós voltamos ao início do nosso itinerário, no sentido de que a oração do Santo Terço, ela é profundamente cristocêntrica. Profundamente. Ela vai sendo capaz de nos fazer progredir de tal maneira em Cristo que nós nos tornamos humildes, pobres, escondidos, pacientes e perfeitos. Eu vou de novo falar sobre o que disse o Santo Padre. Nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo progressivamente na humildade, na pobreza, no escondimento, na paciência e
e na perfeição. Por fim, ele acrescenta e diz uma frase que, para mim, ficou como sendo a mais forte dessa carta apostólica. Ele diz o seguinte, e por isso eu farei questão de lê-la, por ser a mais forte. O rosário transporta-nos misticamente para junto de Maria, dedicada a acompanhar o crescimento humano de Cristo na casa de Nazaré. Ponto. Eu vou, de novo, explicar o significado de uma palavra para vocês compreenderem por que é que esta palavra é tão forte. O Papa diz que o rosário nos transporta misticamente para junto de Maria. A igreja tem uma teologia mística, ou seja, nós temos uma vida espiritual que é extremamente entranhada em nós mesmos, na medida em que nós deixamos que o Espírito a alimente. E ter uma experiência mística, embora não esteja reservada aos grandes santos, é um grande privilégio de quem sabe amar a Cristo através da oração. E o Papa dizer que o rosário tem o poder de nos fazer ter uma experiência mística de estar com Maria é muito forte, porque isso significa dizer que todos nós estamos na mesma esteira dos santos. Ou seja, rezar o rosário nos submete à possibilidade de fazermos a mística experiência de estarmos com Maria na casa de Nazaré, acompanhando o crescimento de Cristo. Se nós temos fé naquilo que diz o Papa, nós deveríamos rezar o rosário de um modo totalmente novo e comprometido, porque ele nos coloca em condição de sermos verdadeiramente salvos. Em outras palavras, é o que disse o Papa. Porque se o rosário nos transporta misticamente a estarmos junto com Maria na casa de Nazaré, não existe outro caminho que não a salvação para esta alma, que está com Jesus e com Maria em Nazaré. Ou seja, nós chegamos aqui num nível místico interior que a contemplação ela vai realizando em nós resultados espirituais fortíssimos. O Papa diz, por fim, finalizando esse capítulo, que o rosário é a mais perfeita das devoções. Claro, aqui eu preciso dizer para não haver confusão. É óbvio que o Papa não está falando que o rosário é, por exemplo, superior à missa, que o rosário seja superior aos sacramentos. Mas essa é uma preocupação que o Papa não tem, a de ficar o tempo inteiro se justificando. Por exemplo, como nós fazemos muitas vezes, nos justificando acerca da nossa devoção a Nossa Senhora, que pode parecer excessiva, os devotos escrupulosos, usando os termos de São Luís. O Papa não se preocupa em ficar se justificando, porque ele está pressupondo que nós, por sermos marianos, já somos suficientemente eucarísticos. Ele está pressupondo que exatamente por sermos profundamente marianos, nós somos profundamente sacramentais. Exatamente porque sabe que aquele que reza o rosário se confessa. Porque está na escola de Maria. Porque está com Jesus em Nazaré. Porque está com Jesus nas bodas de Caná. Porque está com Jesus nos milagres que ele realiza. Porque está com Jesus naquilo que ele ensina. Então o Papa não fica o tempo inteiro se desculpando a esse respeito e por isso tem a coragem de dizer que entre as devoções, que não é um sacramento, o rosário é a mais perfeita. Depois, somente para situar vocês, o Papa vai dizer que o rosário é um compêndio do Evangelho, ou seja, é um resumão do Evangelho de Nosso Senhor. E aí ele começa a fazer uma coisa que nós não temos condições de fazer aqui, a destrinchar todos os mistérios. Falar sobre a realidade dos mistérios gozosos, luminosos, dolorosos, e a explorar
cada um dos elementos. Então, dada essa introdução, eu concluo falando sobre esse elemento do rosário como sendo um compêndio do Evangelho pela seguinte razão. Se nós compreendermos, a partir do espírito que o Papa quis falar desde o princípio, a simplicidade do rosário, a profundidade do rosário, aquilo que o rosário produziu na vida dos santos, nós também seremos capazes de nos santificar e de fazer com que as pessoas leiam em nós o Evangelho de nosso Senhor através do nosso testemunho. Porque a contemplação, ela nos vai cristificando e produzindo em nós os mesmos efeitos daquilo que produziu na vida de Cristo. O que eu dizia sobre São João Paulo II. Ele falou de tal maneira, com propriedade nessa carta apostólica, sobre a experiência dos santos e daquilo que se vive através do Santo Rosário e pôde testemunhar para o mundo inteiro os seus mistérios dolorosos no final da sua vida, subindo aquele Calvário. Nós temos a mesma possibilidade de rezarmos o rosário diariamente, de entrarmos na dinâmica da contemplação, de irmos no ritmo que é próprio da contemplação, que é um ritmo de tranquilidade, para que a nossa oração não somente não seja desanimada, mas seja animada por um testemunho vivo de quem vive na própria vida o compêndio do Evangelho de Nosso Senhor. Amém. Perguntas? Perguntas eu não tenho, mas eu vou lhe dizer. Eu já vi que eu estava rezando o rosário totalmente diferente de tudo que o senhor colocou aí, padre. Misericórdia. Eu não estava nem rezando, então. Graças a Deus. Então, é tempo, minha filha. Volte. Aprendi, mas aprendi hoje, viu? A intenção é essa, Meire, desestabilizar a gente um pouquinho. Perfeito, padre, perfeito, muito bom. Eu acho que dúvidas não existem, existem constatações, né, da nossa parte. É uma boa oportunidade da gente rever a nossa oração. E o senhor falando, me lembrei do que o padre José Maria Lombardi fala sobre a diferença entre o ato da consagração, o ato de se consagrar, e o viver a consagração. Como a maioria de nós aqui é consagrado a Jesus por Maria, pelo método de São Luís, a gente vê como é importante a recitação adequada e certa, da maneira correta, com a contemplação que deve ter o Santo Rosário para a nossa vida de consagrados, né? A gente precisa mesmo ter essa devoção diária e buscar, como o senhor disse, viver nesse estado de graça, para que tenha realmente a eficácia que o Espírito Santo tem para nos dar. Muito bom. Quem gostaria de falar ou perguntar, fique à vontade. Tá todo mundo assim, ó, inebriado. Muito bem, Norberta. Que alegria. Eu sempre rezo o rosário, mas eu sempre rezo o rosário, mas eu acho que eu sou a mais pecadora de todas na hora de rezar. Porque tudo me atrapalha, tudo me tira o foco. Então eu preciso concentrar mais. Muito bom essa colocação sua, viu, padre? Muito Minha bom. filha, mas só para dizer uma coisa, para a gente também não desvalorizar os nossos esforços, né? É importante dizer o seguinte. Lembrem-se do que o padre colocou, que a contemplação ela não é estática. Ou seja, existe a possibilidade de nós sermos santificados pela oração do rosário numa dinâmica de contemplação, inclusive ao ritmo da vida. Ou seja, eu estou lavando a louça e rezando o rosário. É possível que eu chegue a um estado de contemplação? Totalmente possível. Eu estou fazendo uma caminhada e estou rezando o rosário. É possível que eu chegue a um estado de contemplação? Totalmente possível. Por quê? Porque a oração não é fruto de um esforço da minha psique. Ela é fruto de uma ação da graça que se realiza no hoje da história, no ritmo da minha vida.
Então, não vamos esperar o momento ideal, o ambiente ideal, porque às vezes os nossos ideais são tão ideais que nós não conseguimos concretizá-los, trazer para a nossa história, né? Então, sempre lembrar que a contemplação, ela não é estática. O Papa chamou a atenção para isso. A contemplação, ela é dinâmica, né? Nossa Senhora perguntou a Jesus. Nossa Senhora sondou o coração de Jesus. Ou seja, existem várias ações que são desdobramentos de uma posição de contemplação. Padre. Obrigada, Padre Luan. Boa noite a todos. Como você respondeu a ela, eu faço as minhas orações do Rosário durante o dia inteiro. Ao ir trabalhar, ao voltar, às vezes paro, aí volto de novo, eu vou contemplando o Rosário conforme o meu dia, e aquilo que eu vou vivendo durante o meu dia, e vou vendo Cristo nos meus irmãos através também do Rosário. Acredito que, como você me disse, estou indo um pouco bem, chego lá. É isso mesmo, obrigado pelo seu testemunho. Padre, eu queria só falar o seguinte, que o senhor falou aí, explicou muito bonito como se rezar esse rosário, meditando e tal. Eu já rezo há muito tempo meditando. Minha mãe me deu um disco para que eu meditasse, ouvisse as meditações dos mistérios e ir rezando junto com esse disco, e faço isso sempre. Mas é bom que as pessoas saibam também que você não só, como o senhor disse aí, não é só fazer dessa maneira. Porque senão a pessoa acha que está rezando errado, porque está andando e está rezando, porque está no trabalho e está rezando. E não é, a gente tem que rezar sempre. Bem concentrado, como o senhor falou, quando puder. E também naquela hora que você tem um tempo, você reze. Porque dizer, então a minha oração não está valendo porque eu estou fazendo e não estou... Não, a oração sempre vale. Isso é o diabo que bota na cabeça da gente dizer que não vale para poder a gente parar de rezar. Tem que rezar de qualquer jeito. Sempre. O Olinto, e assim, e ter sempre esse cuidado, né? De nós não nos tornarmos mentes escrupulosas, no sentido da oração, né? De procurar somente, como eu disse, os momentos mais ideais. Aí os ideais vão se tornando cada vez mais distantes. Não. Pois é. Deus que a gente quer para a de nossa rezar. oração no ritmo da vida. Isso mesmo. A gente tem que estar rezando como essa menina disse aí, que reza no trabalho, que reza na hora que dá, ela reza. E vai contemplando a vida de Jesus. É assim que tem que fazer. Porque muita gente acha, porque eu não estou rezando direito, porque eu não me concentro, porque não sei o quê. Tem aquela que o padre fala na missa, né? Que diz, eu vou dar um cavalo para quem vir aqui rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria só pensando no que está fazendo, no que está rezando. E o cara disse, eu consigo. Quando chega lá, começa a rezar Pai Nosso que está no céu. Padre, o senhor me dá a cela? O padre deixou claro que ninguém consegue rezar só pensando naquilo. É muito difícil. Então, não tem que dizer, porque eu não rezo direito. Reza, meu irmão. A oração sempre é direita. Sempre chega a Deus. Graças a Deus, então eu vou conseguir chegar, porque eu rezo todo o tempo. Mas eu acho que a vida, assim, o decorrer do dia da gente, as atribulações acaba tirando a gente do foco. Então, achei que estava fazendo errado. Então, eu vou continuar. Pois continue, minha irmã, que a oração sempre é boa. Sempre chega Nossa Senhora, Nossa Senhora leva para Jesus como se fossem rosas lindas para ele. Nossa Senhora ajeita as orações da gente sempre. Né? A gente reza errado e ela vai lá e ajeita. Nossa Senhora é a nossa mãe querida. Jesus. E quando estamos rezando o rosário, é aí que o encardido mais trabalha, né? Para atrapalhar. Aqui o pessoal fala que a oração do texto é repetitiva, é cansativa. Ela cansa o inferno. Ela não é cansativa, não. Ela cansa o inferno. É por isso que o povo fica com essa conversa fiada aí. Vamos cansar o inferno, rezando. Seu Olinto é engraçado, viu? Ô, Vandirão! Como é, padre, que eu chamo Vandirona? Agora eu quero fazer a minha pergunta ao nosso ilustre padre Luan. Faça, se não souber, procura na internet a resposta. O Thaís responde. Thaís é pergunta universitária. Ei, padre Luan. Não, minha linda. Que dia é a próxima formação belíssima, igual a essa? Que dia é mesmo? Calma, Vandira, vamos terminar essa, mulher. Ave Maria, vamos deixar logo agendada. Não é não, doutora Thaís? Vamos deixar logo agendada, viu, doutora Thaís?
Nosso padre tem o dom da oratória, dado por Deus. Esse filho de Maria é o filho mais sabido que ela já pôde ter na vida. Ô, resenha, compadre Luan. Aí a gente reza, a gente aprende, trabalha e se diverte, porque é melhor do que isso. Com Esse pacote, certeza. um combo completo aí. É. É a Como é família bom ser filho de Maria. não é? É. Pronto, então, Boa noite. Eu teria uma dúvida aqui, pode ser? Padre Luan, boa noite. Os Boa demais noite, também, a Wellington. Deus te bênção. abençoe. Saudade. Boa noite. Pois é, a minha dúvida é a seguinte: vamos imaginar, por exemplo, que ao recitar o Santo Rosário hoje, né, que é o dia dos mistérios luminosos, eu vou colocar uma situação hipotética. Vamos imaginar que, sei lá, no quarto mistério, quando da transfiguração de Jesus, de repente o interfone da casa toca, ou de repente a minha mãe liga e, como ela mora sozinha, eu preciso atender. A pergunta é: eu interrompi aquela recitação. Ao retornar, eu devo iniciar do primeiro mistério, eu devo retomar, eu fico com essa preocupação, porque já me ocorreu isso. Como me comportar diante de uma situação inesperada como essa? Uhum. Certo. Boa pergunta, porque às vezes o aspecto prático ele fala mais do que o teórico, né? Então, do ponto de vista prático, Wellington, comece de onde você parou, com muita tranquilidade, porque a gente corre o risco também de tornar a oração como que um sistema matemático, né? Onde é que eu parei, eu tenho que prosseguir, eu tenho que recomeçar, e a gente vai tratando a oração como esse elemento que se dá a partir de uma lógica totalmente humana. Será que conta? Será que não conta? Será que vale? Será que não vale? Eu enfrentei muito isso, um parênteses, nesse dia de finados. Para lucrar as indulgências, as pessoas sempre perguntavam: padre, e assim vale? E se for assim, vale? E se for assim, não vale? E, na verdade, o que é que vale para se conseguir as indulgências? É, sobretudo, estar em estado de graça. E sobre isso ninguém se preocupou, né? Estava preocupado na quantidade de orações que tinham que fazer, na quantidade de túmulos que tinham que visitar, das práticas exteriores. Ou seja, o que conta muito mais também na recitação do Santo Rosário é exatamente a posição em que você está diante de Deus, naquele contexto da contemplação. Mas nunca se valeu, se não valeu, se eu não recomeçar, será que eu perdi pontos com Nossa Senhora, né? Será que o meu rosário naquele dia foi completo ou foi incompleto porque faltaram 3 Ave-Marias? Não se trata a oração com essa matemática, porque ela não é matemática, né? A contemplação, ela não é matemática. Mas o meu conselho válido por uma pedagogia humana para nós é que você comece de onde você parou. O padre, minha mãe dizia, viu, relação... padre? Oi, diga, Vandira, primeiro. Você tem preferência? O padre, com relação ao horário de se rezar, o horário propriamente dito, eu tenho que especificar um horário. Por exemplo, hoje eu vou rezar meu rosário às 6 horas da manhã. Se amanhã eu não puder rezar, eu posso rezar em um outro horário, independente de horário? Você não pode não rezar, minha filha. Não, eu sei. Eu sei. O que eu quero saber é o seguinte, veja bem, pode eu tenho que ter um horário específico. Claro. Não. Agora, claro, Vandira, por exemplo, muitas coisas na nossa vida, não só na vida de oração, estabelecer horários é muito bom por causa da nossa disciplina. Mas isso se refere a nós, não a Deus e a Nossa Senhora, né? Então, é evidente que você pode rezar em qualquer horário. Mas, por exemplo, alguém quer entrar na academia. É importante que você tenha esse horário para isso, porque senão, com 2 dias eu desisto, né? Então, é importante para a nossa disciplina pessoal. Mas para Deus isso é irrelevante. Uhum. Pois deixa eu dizer um dado a vocês aqui, viu? Da minha velha mãe, querida mãe, minha santinha, que dizia que quando a gente está rezando o terço e que dorme, os anjos continuam rezando pela gente. Você não perde o terço. Ela dizia isso. Agora, não é que você vá deitar na cama, se arrumar tudo para dormir e os começar a anjos rezar. lutem. Aí não, né?
Ela está falando se você é muito cansado e chegou do trabalho, você vai rezar, fazer sua oração, e na hora da oração você pega no sono, é que você está na Hein, cama, Olinto? os anjos rezam Aí o tá resto por querendo você. muito. Olha que beleza, olha que maravilha. É. Tá vendo como os anjos são bons? Os anjos estão muito rezadores, viu? É, não é, padre? E ainda tem o seguinte, se você rezar o ofício de Nossa Senhora, diz a tradição que Nossa Senhora se ajoelha no céu quando reza o ofício do Imaculado. Viu? Isso mesmo. Ela se ajoelha lá para rezar com a gente. Então, rezem também o ofício, viu? Que é muito importante. Só o Nordeste brasileiro reza o ofício hoje. Portugal deixou de rezar, o Brasil quase todo deixou de rezar. Só o Nordeste é que reza o ofício de Nossa Senhora. Isso foi um dado que eu vi quem fez o estudo que levantou isso aí. Até Portugal deixou de rezar. Então, não vamos deixar de rezar, nós somos aqui do Nordeste, viu? O ofício vai ficar para outra noite. Boa noite. Sua benção, Padre Luan. Só uma dúvida, assim, sobre o rosário. Quando a gente reza o terço, no final a gente reza o oferecimento a ladainha, não é ladainha que eu quero dizer. Meu Deus. Salve, Rainha. Salve, Rainha. Com infinitas Salve, graças. Rainha. Isso. A infinitas graças, depois salve, Rainha, não é isso? Sim. Isso no caso do terço. Aí eu rezo o rosário. No caso do rosário, toda vez que termina um rosário, eu tenho que rezar também a Salve Rainha. Eu posso rezar uma Salve Rainha no final de todos. Se você vai rezar o rosário completo, você reza só uma Salve Rainha no final do rosário. Certo. Tá bom. Obrigada. Padre Luan. Pois não. Sua bênção. Ô, Célio, Deus abençoe. Abençoe eu também, viu, Padre Luan? Deus lhe abençoe. Saudades. Padre, eu tenho uma dúvida e às vezes uma insegurança com o horário das 3 horas da madrugada para rezar o texto ou o rosário. Eu já ouvi algumas pessoas falando, pessoas não leigas, leigas, mas assim, não total, tá entendendo? E também pessoas freiras já comentaram que rezar neste horário, o rosário, que é perigoso, mas assim, o senhor entende o perigoso que eu quero dizer, porque é um horário delicado, né, às 3 horas da madrugada, e que pode ocorrer possessões ou manifestações dentro de sua casa, alguma coisa assim. Isso é verdade ou é só conversa, ou pelo fato de se você reza o rosário, você intimida o inimigo mesmo, a gente sabe disso. Assim, é conversa ou a gente precisa ter um pouco assim de precaução, assim, ficar um pouco atento em relação à questão do horário das 3 horas da madrugada para rezar o rosário? Precaução nenhuma. Na verdade, para usar os mesmos termos que você, é conversa, né? Para usar os mesmos termos. O que é mais importante a gente entender quanto a esses elementos, né? A oração, ela sempre atormenta o demônio. Só que, atenção, a oração não é um provocador de demônio. A oração, por natureza, ela nos une a Deus. Este é o ponto. É claro que a nossa união com Deus, ela provoca o demônio. Mas isso é uma consequência. Só que é como uma espécie de situação a que nós não devemos nos preocupar, porque também, na medida em que nós nos unimos a Deus, nós temos poderes sobre os espíritos das trevas, né? E não o contrário. Porque senão a gente começa a colocar na cabeça das pessoas que elas não devem rezar, porque a oração provoca Satanás. Então, nunca entender as coisas por esse prisma. Pode rezar 3 da manhã, 3 da tarde, qualquer horário que for. A sua oração, ela lhe une a Deus. É esse o ponto. O propósito da nossa oração é nos unir a Deus. Isso provoca o demônio secundariamente? Pode provocar, mas não é matéria de nossa preocupação. Porque nós estamos preocupados em nos unir a Deus. A batalha espiritual e o que Deus fará com Satanás a partir disso, a gente deixa com ele.
Certo. Ô, padre, mas assim, quanto à questão do horário das 3 da madrugada, é um horário importante para a oração do rosário eu É sei, irrelevante. É eu irrelevante. sei. Agora, de novo, eu vou usar os mesmos termos que usei, né? Para a nossa disciplina pessoal, pode ser muito bom, porque nos ajuda a levantar no meio da madrugada, a nos unir às 3 horas, porque Jesus morreu às 3 da tarde, a paixão de nosso Senhor e etc. Mas é algo que é relevante para a minha disciplina de vida espiritual, né? Não é algo que misticamente faça alguma diferença. Certo. Seria uma penitência Marilá. Uma no sentido, penitência, exato. isso, né? No sentido de você se sacrificar, assim, vou levantar, tenho que levantar, parar o Isso, isso. Ok, entendi, padre. Muito obrigada. Nada. Marilá, boa noite. Boa Sua noite. benção. Deus te abençoe. Como é que é o Sua senhor? Tá bênção, bem? Padre Estou Luan. bem, graças a Deus. Padre, no início da pandemia, eu comecei a rezar o rosário. Todos os dias. Eu comecei 1 hora, às 13 horas, depois fui mudando o horário. E tem um tempinho, já que é mais ou menos 1 mês que eu parei de rezar o rosário. Só estou rezando o terço. Aí não sei se é desculpa que é o tempo, mas assim, eu tô chegando muito tarde do trabalho e fico cansada, que eu meio que não dá tempo completar, né? Rezar todo. Aí eu tô rezando o texto. Tem algum problema? Ou eu tenho Não, que me esforçar? não, minha filha, veja só, né? Essas coisas elas são sempre muito pessoais. É sempre a minha relação com Deus. Mas uma das coisas que o Papa diz, inclusive aqui nessa carta apostólica, é que quando ele se refere ao rosário, ele está falando também sobre o terço. Então, sempre que eu, na minha exposição, falei rosário, eu estou me referindo também ao Santo Terço. É bom que nós rezemos o rosário? É ótimo. Mas nem sempre é possível rezar o rosário completo. Vou deixar de rezar o terço por causa disso? Óbvio que não, né? Então, é muito pessoal esse tipo de prática, mas só também foi importante a pergunta para dizer que cada vez que eu me referi aqui a rosário, também me refiro ao terço. Inclusive, o Papa faz questão de enfatizar isso. Certo. Tá, muito obrigada. Deus abençoe o senhor, viu? Saudade do senhor. Tchau. Boa noite. Tá muito bom. Vamos só indo. mais uma perguntinha. Vai lá, Maria. Meu celular está descarregando. Você quer fazer alguma pergunta? Não, eu quero pedir sua benção, padre. Deus abençoe, Maria Alice. Daqui a pouco Amém. vamos todos ganhar a benção. Ela está com medo do celular descarregar antes da benção. É isso. Você não vai desligar, mas Só uma pergunta. Só uma pergunta. Só uma perguntinha. Pode fazer. O texto da Divina Misericórdia, que eu costumo fazer 3 da manhã, tem alguma coisa assim em relação com esse horário? Alguma coisa assim, né? Desse tipo, assim, o texto da Divina Misericórdia e o horário das 3 horas? Não, às 3 horas é tradicionalmente rezado o texto da misericórdia, seja 3 da manhã, seja 3 da tarde, porque foi a hora da paixão de Nosso Senhor. Então, é o único sentido que nós encontramos na tradição de oferecermos nesse horário. É como, por exemplo, preferencialmente, o texto ele poderia ser rezado às 18, que é a hora da anunciação, né? Mas é uma tradição que possui o seu sentido, mas que não está enrijecida, não é uma lei, não é uma norma, né? Então, é bom rezar o texto da misericórdia às 3? É bom, é muito bom, mas não posso. É bom também desde que se reze. Mas não tem, assim, nenhuma passagem da vida de Jesus, do sofrimento dele, das 3 da manhã, não, tem? Não, foi 3 da tarde. Certo, padre. Obrigada. Nada. Nós vamos precisar encerrar por causa do horário. Infelizmente, porque está muito bom, foi muito enriquecedor. Por que está aqui com o eco, né?
Muito bom. Acho que os áudios ligados. Pronto, então nós vamos encerrar por hoje, mas com a promessa que teremos a próxima, com a graça de Deus. Sim, com certeza. O senhor não pode guardar para o senhor só, tem que dividir com a gente. Verdade, o senhor doutora tem Thaís. muitas atividades, está muito cheio, mas vai arranjar um pedacinho para nós aí no futuro, quem sabe. Então, nós vamos agora rezar pelo Padre, agradecer a Virgem Maria por esse filho predileto que ela coloca no nosso meio, esse sacerdote tão querido por todos nós e que sempre tem nos acrescentar. Então, vamos rezar para que Nossa Senhora seja sempre a guia no seu ministério. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente, Padre. Nós agradecemos em nome de todo mundo. Senhora seja Obrigada, medianeira junto a Jesus. Agora Padre. Deus abençoe. Boa noite, Padre. Boa noite, Padre. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Padre. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Até a próxima. E salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Salve Maria, doutora. Obrigada pela formação. Deus abençoe a senhora. Salve Maria. Aí, Jane. Os fogos, onde foi? Foi desse aqui.